Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Felipe e darei sequência na apresentação. De início, nós realizamos a importação dos dados utilizando o dataset disponibilizado na disciplina. Além disso, também importamos todas as bibliotecas necessárias logo no início da apresentação. O dataset contém 3 colunas: a coluna data, a coluna horas e a coluna nota. O objetivo então desse trabalho é realizar uma análise preditiva utilizando uma regressão linear simples. Nesse caso, o objetivo é analisar a relação entre a quantidade das horas de estudo de um aluno com a nota obtida pelo estudante. Além da importação, então, logo no início a gente utilizou os comandos dfinfo, o shape e o head para a gente ter uma visão mais detalhada desse dataset. Logo abaixo, então, a gente pode verificar que a gente tinha um problema de formatação. Então, para conseguir suprir esse problema, a gente transformou a coluna horas para o tipo float e também alterou o tipo de formatação. Ela estava utilizando vírgulas como separador, então a gente trocou para ponto. Aí logo abaixo a gente também utilizou o comando head para verificar como é que ficou, né? Também tinha uns espaços em brancos que a gente acabou formatando também. Então, logo abaixo, a gente transformou a coluna data para o tipo datetime, devido a ela não ser utilizada na análise em si. Aí a gente fica apenas com a coluna horas e com a coluna nota. Então, em seguida, a gente também verificou as estatísticas básicas arredondadas, né, utilizando duas casas decimais. E aí logo abaixo nós realizamos a matriz de correlação então das colunas. Logo abaixo é possível verificar então o mapa de calor gerado, que ele indica para a gente a viabilidade do modelo de regressão linear. Então a gente pode observar aqui que teve uma correlação positiva, né? Tanto entre as colunas horas contra a coluna nota. Aqui logo abaixo também. Nesse caso a gente, na parte de análises estatísticas, a gente começou então gerando o boxplot da variável nota, que aí ele consegue ajudar a gente também a identificar a dispersão e a presença, né, de valores extremos. A gente também realizou o cálculo do IQR, do intervalo interquartil, para a gente conseguir verificar se havia a presença de outliers. Aí nesse caso, a gente verificou então após realizar o cálculo que não havia a presença. Então o meu colega Gabriel ele vai estar dando seguimento agora na segunda metade da análise para dar seguimento no trabalho então. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou apresentar o trabalho a partir de agora. O objetivo desse trabalho é analisar e entender como que o número das horas de estudo consegue impactar nas notas do aluno, e eu vou começar falando sobre a parte do histograma, que é com relação à distribuição das notas. Aqui a gente mostra como que as notas estão distribuídas. É possível observar que tem uma boa variação, mas está focado nas partes mais baixas, principalmente, com um indício pequeno de assimetria. Agora, indo para o gráfico de dispersão, nós utilizamos um scatter plot, e aqui cada ponto significa um aluno, e é possível observar nesse gráfico que, geralmente, os pontos mais acima do gráfico estão também mais à direita dele, o que significa que a tendência é, quanto mais horas de estudo, maior a nota. Claro, tem alguns desvios também, mas dá para perceber que segue uma linha.
E o gráfico per plot aqui só confirma visualmente o que a gente já falou, que é uma relação linear forte, quase perfeita entre horas e notas. Dá para ver aqui. Agora, a parte da regressão linear é uma regressão linear simples. Aqui criamos uma série e um data frame. Aqui nós criamos o dataset de treino e teste. E nós dividimos entre esses dois, entre treino e entre teste. Aqui nós definimos o tamanho e é possível ver que a soma desses dois conjuntos é igual a 25. Agora, na parte de treinamento do modelo, a equação que a gente obteve foi que a nota é igual a 2,48 mais 9,78 vezes a quantidade de horas. No caso, aqui o y significa a nota e o x significam as horas. O que significa que se você não estudar nada, ou seja, 0 horas, a tua nota média tende a ser 2,48. E a cada hora a mais de estudo aumenta a nota em cerca de 9,78 pontos, o que é bastante coisa, significa que o impacto é enorme. Agora as métricas do modelo, o coeficiente de determinação, no treino 0,95, ou seja, 95% da variação nas notas é explicada pelas notas de estudo. E o coeficiente de determinação no teste, 0,97, que é igual a 97% de acurácia na previsão, o que significa que o modelo é eficiente na relação entre horas e nota, que é altamente linear e direta. Aqui nós criamos uma função que permite prever a nota de qualquer aluno com base no número de notas estudadas. Por exemplo, se você estudar 5 horas, a tua nota prevista vai ser, calculando com a forma nota igual 2,48 mais 9,78 vezes 5, no caso 5 é referente às horas, a nota vai ser mais ou menos 51,38. Agora, gerando uma predição comparando o dataset de treino com o dataset de teste. Aqui, cada ponto azul representa um aluno, a nota real contra a nota prevista. A linha vermelha ela mostra onde estariam os pontos perfeitos. Aqui dá para observar que os pontos eles estão, num geral, bem próximo da linha, o que significa que o modelo aprendeu bem com os dados. Agora, o segundo gráfico, que seria a predição contra a real, os dados de teste, mesma coisa. Os pontos eles estão bem alinhados com a linha, bem próximo, o que reforça que o modelo generaliza muito bem para os dados novos. Ou seja, ele funciona tanto para os dados que já conhecia quanto para os dados novos. Agora, predição testando o modelo na prática. Se uma pessoa estudar 7,5 horas, a nota prevista é 75,80. Agora, com valores fora do dataset. Para 0,5 horas, 0,9 horas e 12 horas. Isso foi o que a gente testou. Para 0,5 horas, a nota prevista foi 7,37. Uma nota baixa para uma quantidade de horas de estudo igualmente baixa. Então, é um resultado que faz sentido. Para 9 horas de estudo, a nota prevista foi 90,47, que também faz sentido. É uma nota alta para uma quantidade de horas de estudo também alta. Para 12 horas de estudo, a nota prevista foi 119,79. Aí já indica um problema, porque o limite deveria ser 100, mas acabou extrapolando do limite. O que isso significa? Que extrapolar além do intervalo dos dados gera valores irreais, nesse caso uma nota acima de 100, o que significa que dentro da faixa dos dados conhecidos ela funciona, só que não é muito confiável para extrapolações extremas, porque não tem um limite lógico no modelo linear simples. Ele não sabe que a nota máxima deveria ser 100, por isso que deu 120. Essa foi a conclusão que nós conseguimos tirar com referente ao nosso trabalho, de que ele é eficiente dentro do que ele já tem, só que ele tem algumas limitações com relação a extrapolações, que pode gerar esses resultados que não deveriam. É isso, esse foi o trabalho. Muito obrigado por assistir.